Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Este é o sermão bombástico deste mês. Nós estamos iniciando agora uma nova série com assuntos bem chocantes, bem fortes e também uma paginação melhorada. Nesta noite, eu quero apresentar para os irmãos um sermão sobre Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Interessante é que este versículo diz respeito à história da carta à igreja de Sardes. Bom, o tema deste sermão é: Pastor, como estão as tuas obras? Como estão as tuas obras? Destaco neste versículo a expressão: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Isso é assustador, é preocupante. A melhor introdução para este sermão está em Éfeso, capítulo 2, versículo 10, que diz: pois somos feitura sua, ou seja, de Deus, criadas para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E mais, um outro texto que diz, lá em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Bom, então, queridos irmãos em Cristo, colegas, pastores, sobretudo, pregadores, não importa o título que possua, é mister que atentemos para a questão das boas obras. A questão das boas obras, não como condição para a salvação, não é isso. Nós não fazemos boas obras para alcançarmos a vida eterna, nós já a temos, mas como consequência da salvação que já alcançamos por Cristo. E é claro, para todos os anunciadores das boas obras, é necessário que tenhamos cuidado com a nossa vida em Cristo Jesus. E nesse caso, é o que Deus exige de todos os seus obreiros, de todos os seus servos, de todos que estamos comprometidos com a anunciação da palavra de salvação, para a doutrina, para redarguir, para ensinar. Vamos, portanto, atentar para o primeiro tópico. Se somos, e você é uma nova criatura, pastor ou não, mas você é uma nova criatura, como você frutifica agora? Já que a frutificação é algo própria do crente, e muito mais daquele que prega a palavra. Nós não somos uma nova criatura como planta ornamental. Não pense nisso. Não somos como planta ornamental, para enfeitar e receber aplausos. Tem gente que gosta de aplausos, tem gente que gosta de exercer uma certa influência fisionômica sobre as pessoas, mas não é para isso que nós somos. Na introdução que ressaltei, nós observamos que há uma expressão destacada: para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Este é o objetivo principal, primordial. E agora, pastor? Se as suas obras não estão sendo achadas íntegras, o que o povo está vendo? O que os pecadores estão vendo? Tem de haver correção como estabelecida pelo Senhor. Há necessidade e obrigação de sermos corrigidos, ajustados, para que possamos produzir e anunciar ao mundo as boas obras que têm a ver com o teu reino, com a tua vontade, com a tua graça. E como? Como estabelecida em Provérbios 3, versículo 11, que diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Você não suporta mais ser repreendido por Deus? Quando você lê a Bíblia e a palavra de Deus lhe repreende, você modifica, você altera o seu curso nessa existência, você modifica a sua atitude, se preocupa com a sua condição de visibilidade diante do mundo, como as pessoas do mundo estão lhe vendo, é
isso que precisa ser corrigido. Você tem que estar vivendo e frutificando de uma maneira tal que as pessoas vejam as boas obras na sua vida e glorifiquem a Deus. Mas em Provérbios capítulo 3, versículo 13, também diz alto: retém a instrução e não a alargues, guarda-a porque ela é a tua vida. Retém a instrução e não alargues, guarda-a porque ela é a tua vida. Cuidado, portanto, com o exemplo que você está dando para o mundo, o que você está possibilitando e veiculando para que as pessoas vejam, porque tem que existir verdadeiro ajuste, sintonia entre a sua vida e o evangelho que você prega. Qualquer coisa diferente é procedente do diabo. Um segundo ponto que eu quero ressaltar é, como crente, você, que é um pregador, é um pastor, é um presbítero, um diácono, um obreiro, né? Você, como crente, é bem-aventurado, conforme o que está a Bíblia ressaltando ou não? Você é um bem-aventurado, conforme o que a Bíblia diz? Olha, se somos uma nova criatura e somos bem-aventurados, o que está faltando em mim, o que está faltando em você, servo de Deus? Seja, portanto, como é a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá no devido tempo o seu fruto, ou você está frutificando de maneira diferenciada dos princípios do Evangelho? Nós somos bem-aventurados, sim, fomos salvos, fomos redimidos pela graça do Cordeiro de Deus. Temos que frutificar de maneira correta, adequada, bonita, limpa. Temos que exalar o cheiro de Cristo, ou estamos pregando apenas de palavras organizadas, escolhidas em dicionários, copiadas de textos bonitos? Isso não significa nada. Nós temos que transmitir as palavras de vida eterna. O irmão ou colega desfruta dessa bênção de ser bem-aventurado, eu sei disso. Mas bem-aventurado é o quê? É ser feliz, é viver sem amargura. Mas se você, como crente, como servo de Deus, é um infeliz e vive amarguradamente e transmite do púlpito da tua igreja, da sua igreja, que você é uma pessoa em descompasso com as verdades de Deus, você está pregando um evangelho distorcido do que a Bíblia ensina. Se não dermos frutos, queridos irmãos e amigos, colegas, o que nos espera é um machado à raiz. O que nos espera é um machado à raiz. Seremos cortados, seremos queimados, seremos absolutamente inutilizados, porque o crente só existe para dar fruto. E, sobretudo, o pregador da palavra de Deus. A sua vida tem que estar em sintonia com a palavra de Deus para que o mundo veja isso e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Um terceiro ponto que eu quero ressaltar com os queridos colegas e irmãos é o seguinte: você sabe qual é a principal característica do fruto do servo do Senhor? Qual é a principal característica do crente, do pregador da palavra? Nós encontramos em Mateus 3:8 o seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O nosso fruto tem que ser compatível com o arrependimento que Deus propõe e exige para que a condição de nova criatura aconteça. E se um pregador, um pastor, não mostra isso através dos seus frutos, se os seus frutos não dignificam a Deus, não mostram uma pessoa arrependida com uma nova vida de fato em Cristo, então tem algo muito errado. Você pode dizer, para aí, mas não é bem assim que estão vivendo os pastores. Não, eu garanto que, na verdade, são muitos mesmo, os que estão vivendo de maneira diferente daquilo que a Bíblia estabelece, produzindo frutos indignos, frutos horríveis, frutos próprios dos filhos das trevas. Mas o que pretendemos mostrar a este mundo é o quê? E precisamos mostrar a este mundo uma vida que demonstre o nosso arrependimento, a nossa condição absoluta de uma nova criatura. Que demonstre que somos, de fato, essa nova criatura em sua plenitude, de modo que demonstremos que temos, de fato, e não de fachada, a vida eterna com Cristo, garantida pela salvação daquele Filho de Deus, para os perdidos, e para que os perdidos
Conheçam o único Deus verdadeiro. E o texto bíblico completa: e a Jesus Cristo a quem enviaste, a quem Deus enviou, para salvar o mundo do pecado, da justiça e da infelicidade eterna. Esta é a principal obra do crente: exibir em verdade a Jesus Cristo. Não adianta você dizer, mas as coisinhas erradas que eu faço as escondidas. Ninguém vê. Os meus pensamentos ninguém vê. Você pode dizer, mas os meus pensamentos ninguém vê. Oxalá vissem. Porque tem alguém que está vendo, está sabendo tudo que você está pensando, quais são os seus ideais, quais são os desejos do seu coração, qual a sintonia que existe do seu coração com a sua vida de iniquidade. Tem Deus nos céus que está vendo tudo isso e impede que você realize uma obra com perfeição. Aí você se dá mal no ministério, se dá mal na sociedade, se dá mal na família, se dá mal em todos os relacionamentos, porque você estará vivendo uma vida de mentira, que não produz o fruto do servo do Senhor de fato. O último ponto que eu quero considerar com você, meu querido colega e irmão, seja você pastor, bispo, apóstolo, presbítero, diácono, pregador de qualquer natureza, é que a verdadeira marca do crente de fachada é algo muito fácil de ser visto. A verdadeira marca do crente de fachada. Vamos ver Tito, capítulo 1, versículo 16. Os que professam conhecer a Deus, entretanto, negam com as suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovadas para toda boa obra. É triste esse versículo, porque ele usa uma palavra aqui que nós detestamos. Palavra essa que é colocada em plano de profundidade terrível na Bíblia toda. Ou seja, abomináveis. Abomináveis. Você sabe o que significa abomináveis? São aqueles reprovados pela vida que levavam e viviam lá em Sodoma e Gomorra. Abomináveis são esses que são relacionados com toda a prática sodomita, de incredulidade e podridão. A verdadeira marca do crente de fachada é isso. Prega uma coisa e vive outra, esconde outra, como se isso não seria visto. Mas, claro, Deus faz com que a podridão das pessoas venha à tona. Ela precisa vir à tona para que o mundo saiba quem verdadeiramente é filho de Deus. O Filho de Deus tem que expressar na sua vida, mostrar na sua vida, mostrar no seu rosto, mostrar na sua expressão de onde ele veio e a quem ele está servindo. O significado da palavra abomináveis é exatamente isso. É uma palavra para expressar o lixo de que são os sodomitas. Aquelas pessoas que se prostituem, que se relacionam de modo absurdo e aberrantes. Isso são os sodomitas. Razão pela qual 5 cidades foram destruídas. 2 grandes e 3 menores. Sodomitas. Essa é a expressão. É triste esta comparação, mas é justa, porque é uma sórdida falsidade. Portanto, queridos irmãos, colegas, pastores, bispos, apóstolos, diáconos e todos que pregam a palavra, irmãos em Cristo e colegas, frutifiquem verdadeiramente. Sabe por quê? Pois a árvore que não frutifica será lançada no fogo, será arrancada e lançada no fogo. Portanto, não nos esqueçamos, nós temos obras para apresentar a este mundo. A identidade do crente não é um documento com fotografia bem elaborada, plastificada, não. Nenhum crachá pendurado no peito ou no bolso, não. São as nossas obras, a nossa vida diante do mundo. Disse o Senhor para os crentes daquela igreja, aliás, para o obreiro, para o líder daquela igreja: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quantos são, e inúmeros são, os pastores e líderes cujas obras não são dignas diante de Deus, porque compram, não pagam, vendem, não entregam, adulteram e fazem todas as
toda sorte de falcatrua dentro das suas cidades. Todo mundo vendo, ele acha que está isento, porque é um obreiro, é o pastor presidente, ou é isso ou aquilo, dando testemunho raso e miserável e afastando de Deus aqueles que necessitam da salvação. Que Deus lhe abençoe e fique esperto, meu querido irmão e amigo e colega. Amém.